Oiê! Sejam bem-vindas ao primeiro episódio do Me Fala. Aqui é Maria Fernanda. Aqui é a Laura, e esse é um espaço nosso, íntimo e sem filtros, onde a gente senta literalmente no sofá para falar coisas que muitas vezes a gente sente, mas não fala. Sim, somos duas psicólogas, mulheres e amigas que também vivem, sentem e se cobram igual você aí do outro lado. E o Me Fala nasceu dessa vontade de criar um lugar onde o sentir tem voz, né? Onde a gente pode falar das nossas dores do dia a dia com leveza, com profundidade, sem nenhuma fórmula pronta, só uma conversa de alma para alma mesmo, né? Sim, e além disso, a gente quer trazer muito a psicologia com a humanidade e as vivências com a ciência também. Então, a gente quer esse espaço onde a cada mês a gente vai falar sobre um tema, por exemplo, ansiedade, autoestima, autocobrança, relacionamentos, sono, trabalho, aqui vale tudo, tá? E para começar com o pé na emoção, hoje o papo vai ser sobre por que a gente fica em relacionamentos que não fazem mais sentido. Por que tem gente que já foi embora do relacionamento, mas o corpo ainda tá lá? E se te der um aperto no peito, respira fundo e fica com a gente, porque hoje o papo vai ser com muita emoção, abraços, mas verdades também. Vamos falar sobre por que a gente demora ou evita sair de relacionamentos que claramente não fazem mais sentido pra gente? Amiga, então, essa é uma questão. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, o que a gente quer fazer, mas a gente tem medo daquela dor, do que vai sentir depois, do que vem depois, né? Eu vejo muito isso na clínica, muitas mulheres se sentindo culpadas por se manterem naquele relacionamento, mas se sentem culpadas também por pensarem em sair desse relacionamento, né? É aquela culpa que não passa, assim. Nossa, eu formei minha família, agora se eu sair eu vou ser uma fracassada, eu vou ficar sozinha, eu nunca mais vou arrumar ninguém. As pessoas vão pensar que não sou boa o suficiente. E aí vem vários pensamentos que causam, inclusive, mais ansiedade, né? Então a pessoa pensa, nossa, se eu sair desse relacionamento, isso quer dizer que eu não consigo me manter em relacionamentos, que eu não sou uma pessoa boa, que eu sou péssima pros meus filhos, eu sou péssima mãe, e que eu não dou certo com ninguém mesmo. As pessoas pensam, sei lá o que de mim, a gente pensa muito isso, Sim. né? Tem aquelas mulheres também que têm medo de terminar por ter preguiça, por exemplo, de começar tudo de novo, de conhecer outra pessoa, de ter aquela fase do início, tudo de novo, que, né, aquele frio na barriga, aquelas dúvidas, incertezas. E realmente, às vezes pode dar uma preguiça, mas você se limitar a ficar vivendo um relacionamento que não tá te fazendo bem, que não é pra você, por medo, por preguiça do que você pode fazer, do que você tem a possibilidade de conhecer, das pessoas que você pode conhecer. Então, a gente acaba se limitando muito pra ficar nessa zona de conforto, né? Sim, a zona de conforto é algo assim que é muito importante a gente falar, porque muitas vezes a gente nem para pra pensar que isso é uma zona de conforto, né? Uhum. A gente vai vivendo no automático, vai somando com trabalho, com sono, com tudo. Ah, não, depois eu resolvo isso, tá tudo certo. Vou indo. E aí a gente não sai dessa zona de conforto, não pensa aquilo que a gente quer viver a longo prazo, não cria metas, né? Uhum. Ah, o que eu quero ser daqui 5 anos? Será que se eu me manter nesse relacionamento, eu vou estar de acordo com as expectativas que eu criei pra mim daqui 5 anos? Será que é isso que eu quero pra mim mesmo? A gente vive nesse automático, a gente até se sobrecarrega com as coisas da vida e não pensa assim, eu vou resolver isso agora. E se eu conversar com a pessoa? Às vezes nem é só sair do relacionamento, Sim. né? Mas o que eu posso fazer pra me manter nesse relacionamento? Uma conversa, perguntando quais são as expectativas da outra pessoa também. Uhum. Né? Que às vezes a gente não sai por medo de se impor. Vou falar. Não, eu tenho medo de falar. O que a pessoa vai pensar de mim? Ela vai brigar comigo, vai achar que, nossa, tô fazendo drama. E aí, às vezes, evita falar e ter uma conversa super necessária até pra terminar e finalizar o relacionamento por medo do que a pessoa vai te falar, de ser dramática. Sim, da reação, né, também. Isso, da reação. E aí a gente se mantém nesse relacionamento, sendo que é uma coisa que a gente poderia trabalhar, tipo, alguma habilidade de falar assim, nossa, quero ter uma conversa com você, não tô confortável com isso, não é o que minhas metas, meus valores, aquilo que eu quero de verdade pra mim. Então você vai carregando, né? Às vezes é só uma conversa que basta pra você resolver alguma coisa que você esteja incomodada,
né? A gente acha que a outra pessoa vai se incomodar ou vai achar ruim do que a gente tem pra falar, mas às vezes é falando, se expressando, colocando o que você tá sentindo pra fora, que a outra pessoa vai te entender, vai compreender, vai aceitar o que você tá falando, vai às vezes tentar implementar alguma coisa que você tá pedindo na vida dela pra poder te agradar, pra poder, né, ter aquele equilíbrio entre as duas pessoas. Só que o medo, aquele incômodo de falar, de ter medo do que vai vir depois, isso vai anulando todas as nossas vontades, tudo que a gente pensa. E quando a gente anula, né, o que a gente pensa, o que a gente fala, a gente tá se anulando por inteiro. Nossas vontades, nossos desejos, o que a gente quer mudar, o que a gente quer que permaneça o mesmo. Sim, exatamente. Eu até pensei uma coisa aqui quando você estava falando, essa questão de se anular, dos limites, né, que a gente põe. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa já me conhece há tantos anos que ela tinha que adivinhar que eu ia ficar mal com isso. Uhum. E a pessoa às vezes nem sabe o que você tá passando. Isso é um limite também que você pode colocar. Olha, eu não gosto quando você fala assim. A pessoa não vai adivinhar. Ninguém tem bola de cristal, amiga. Eu sempre falo isso pras minhas pacientes, pro meu namorado, pra todo mundo. Acho que todo mundo... É uma frase muito clichê que a gente usa pra rir, mas é muito verdade. Ninguém tem bola de cristal pra adivinhar o que você tá pensando, o que você quer. Se você tá incomodada com alguma coisa, se tem alguma coisa te prejudicando, ninguém sabe ler sua mente. Se você não se expressar, se você não colocar pra fora, permitir que o outro tenha conhecimento do que passa na sua cabeça, realmente nada vai mudar. Vai ser doído. Vai ser doído ficar na mesma situação que você tá, vai saber por quanto tempo, né? Sim. E o outro não tem como saber como a gente tá sentindo, só se a gente sentar e falar, olha, vamos conversar? Tá, alguma coisa me incomodando. E isso vale pro sexual também, né? Que a gente às vezes não conversa, não tem essa conversa, e a expectativa de um é uma e a expectativa de outro é outra. E se não tiver essa conversa, acaba que não bate mesmo, porque não tem Sim, como que a pessoa vai saber o que você gosta, o que você quer fazer, o que você quer experimentar. Exatamente. E pensando nessa dor que você trouxe, a gente traz muita ACT, gente. A gente pensou muito na ACT pra trazer esse podcast pra vocês, porque, assim, é espetacular pra essas questões. Somos suspeitas pra falar, mas a gente ama. Ama. E, gente, eu quis trazer um pouquinho, eu pensei nessa questão da dor, porque a gente é acostumado a vivenciar com aquele desconforto, né? Não, então, tipo assim, eu não quero causar desconforto em mim, então eu vou me manter do jeito que eu tô pra não causar uma dor maior, achando que é uma dor maior. Mas talvez vivenciando isso e sentindo mesmo aquilo que a gente tá sentindo, colocando metas, objetivos, talvez a gente viva uma vida que vale mais a pena, né? Sim. E às vezes, amiga, a gente sente muito medo de desagradar o outro também. Sim. Seja por como a gente se sente mesmo, de sempre ser assim, ou de, mesmo querendo terminar, sair da relação, ainda se importar, ter uma consideração muito forte pela outra pessoa e ter medo de falar, ter medo de desagradar, da pessoa não gostar, e aí você também fica na mesma. Sim, eu ia até falar, o que isso você tá ganhando fazendo isso? O que você ganha deixando de falar aquilo que você sente? Você acha que isso tá sendo vantajoso pra sua vida? Você tá se aproximando daquilo que você quer ser fazendo isso? Às vezes a gente se anula mesmo, mas às vezes é uma prática que vai de pouquinho em pouquinho, dia após dia, né? Olha, hoje então eu vou falar que eu tô chateada. Ao invés de explodir, porque muitas vezes a gente explode, né? Eu mesma já explodi várias vezes. Sou a pessoa que explodia muito em relacionamento, porque não tava querendo se expressar e pra não parecer drama, deixa eu, fiquei brava e tal. Mas assim, será que é assertivo você ser explosivo com a pessoa? Será que não é melhor você falar assim, olha, eu tô sentindo isso, eu não concordo com isso? O que é mais assertivo? O que você acha que vai ter mais efeito pra outra pessoa? É gritar? A pessoa vai te ouvir se você estiver gritando? Ou é sentar e ouvir também o que a outra pessoa tá sentindo? Ver se os objetivos estão alinhados, que eu acho que é muito importante a gente, num relacionamento, saber se os objetivos estão alinhados. Independente se for um relacionamento que começou agora ou que tem muitos anos, eu acho que é uma coisa que vale se pensar, sabe? Sim. O que eu gosto de fazer tá alinhado com o que a pessoa gosta. Porque você vai estar lá dia a dia, você vai acordar, vai estar fazendo... É importante que você goste de fazer mais ou menos as mesmas coisas que essa pessoa gosta. É lógico que cada um tem suas diferenças, seus gostos. Seus interesses. Seus gostos, né? Mas é importante ter essa conversa, de saber os objetivos, que seja alinhada a vida com os valores pros dois, né? Amiga, eu achei interessante que você trouxe seu exemplo de como você era nos relacionamentos, né? Eu acho que é muito importante a gente saber também separar
o momento da conversa. Porque é legal reconhecer que tem momentos que você não tá bem pra conversar. Sim. Que o que você falar vai sair muito pior do que você realmente tá pensando, da forma que realmente você quer se expressar. Porque a raiva, ela toma conta ali, né? Essas emoções negativas, assim, elas vão dando um peso e cada fala que sai da nossa boca parece que tem um peso muito maior. Então, às vezes, tem momentos de conversa que realmente é melhor não falar nada, falar, olha, agora não vai ser o melhor momento da gente conversar, né? Às vezes é melhor a gente conversar depois, é bom a gente conversar, nós vamos, mas agora tem chance de falarmos coisas que ou não queremos, ou que vai atingir o outro. Acho que entra muito a questão da interpretação da outra pessoa também, né? A interpretação, ela já depende, assim, de cada um em todos os sentidos. Mas eu acho que no momento, assim, da raiva e de DR, de discutir relação, de briga ali, é melhor, às vezes, na maioria das vezes, é melhor não falar nada. Combinar de conversar depois, de esfriar a cabeça, falar, vamos conversar depois quando a gente estiver mais calmo. Acho que isso também, saber que esse é o melhor, também é uma forma de autocuidado ali pra relação, se você quer manter isso, né? É uma forma de... Como fala, fazer essa manutenção, assim, né? Porque cada DR, cada coisa assim, é uma forma que a gente vai fazendo uma manutenção ali no relacionamento, explicando mais coisas um pro outro, se entendendo melhor, se conhecendo melhor. Então, esses momentos da gente escolher e saber que é melhor não falar nada, preserva muita coisa também, né? Ao invés do que os outros acham. Ah, não, tem que conversar, não vai dormir brigado. Gente, dorme brigado. Dorme, não brigado, né? Mas, tipo assim, vamos dormir, vamos esfriar a cabeça, amanhã a gente senta e conversa sobre isso. Sim, eu acho que é muito melhor do que passar, né, a noite toda brigando e aquilo piorando. Sim, eu acho que é até muito do que você falou do autocuidado, né? Eu acho que é muito do se conhecer também. Sim. Talvez para um casal funcione melhor dormir brigado. Talvez para outros não resolva. Então, eu acho que é muito de conhecer esses limites que a gente tava conversando, né? Então, pra mim, eu fiquei muito chateada se a pessoa falou assim comigo. Então, eu vou entender os meus limites, o que me causa sofrimento e o que causa sofrimento no outro. E é só conversando que vai chegar nisso, né? Até pra pôr um ponto final, que é o nosso tema principal de hoje, né? Sim. Pra pôr um ponto final, é muito importante que você pense nos objetivos que você quer. Então, assim... eu quero ser uma pessoa... Como que é um relacionamento perfeito pra você? É lógico que a gente não vai chegar num relacionamento perfeito nunca. Mas qual é o relacionamento perfeito pra você? O que ele precisa ter? Ele precisa ter companheirismo? Ele precisa ter presença? Ele precisa ter... O que ele precisa ter pra ser um relacionamento perfeito? Vamos pensar que está meu noivo, por exemplo. Meu relacionamento perfeito é de 0 a 100, vamos supor que é 90. Tô dando uma suposição. O que falta pra eu chegar no 100? A gente não vai chegar no 100 sempre e não vai chegar no 100. Mas o que falta? Nem se manter nele, né? Por muito tempo. É isso, nem se manter por muito tempo. Mas o que eu posso fazer pra chegar nesse 100? É, às vezes, conversar de uma outra forma? É me dando limite? Então, o que falta pra isso? Às vezes, pra chegar no 100%, você tem que terminar esse relacionamento. Porque aquele lá não vai ser 100%. Então, é importante você entender aquilo que é importante pra você dentro de um relacionamento e o que é importante pro outro. É uma coisa que a gente nem para pra perguntar, né? O que é importante pra você dentro de um relacionamento? Não, porque no início a gente só quer ficar junto e aproveitar. E aí depois, quando começa a passar mais tempo, vão aparecendo as divergências, né? Sim, e é esse o ponto que muitas pessoas trazem também, que acham que querem acabar com o relacionamento por isso. Porque acabou a borboleta na barriga. O que eu faço? Acabou a borboleta, não tô sentindo mais nada. Será que eu não amo essa pessoa? Às vezes nem é isso, né? A borboleta passa mesmo. Porque tudo passa mesmo. Sim. Todas as emoções. Você vai sentir raiva da pessoa, você vai ficar triste com a pessoa, você vai ficar feliz com a pessoa. As emoções passam na nossa vida por todas as pessoas. Relacionamentos amorosos ou não, né? Então a gente vai sentir muita coisa. É importante a gente entender nossos sentimentos também. Que a gente, às vezes, igual a gente tava comentando da ACT, né? A gente aprende a evitar o desconforto. Mas será que evitando nossas emoções, colocando elas debaixo do tapete, a gente tá escondendo essas emoções mesmo e evitando esse desconforto? Ou será que a poeira vai subir tudo de uma vez e a gente vai ficar com alergia? Eu acho muito interessante. Tem uma frase que eu acho que encaixa muito bem nisso, que é, acho que de qualquer forma vai doer. Sim. Você ficando, se anulando, se limitando, né? E você terminando isso, passando por esse processo de término, de separação e tudo que isso envolve, qual que dói mais?
Qual que dói mais, por quanto tempo mais? Sim. Então, o que que você prefere? Qual dor você prefere sentir? Qual dor você prefere passar? Sim. E qual que vai te fortalecer mais a longo prazo? Você se manter num relacionamento que não faz sentido, que você não tá se sentindo confortável, porque você ama, porque tudo bem, às vezes você ama muito a pessoa, você gosta muito, mas isso não significa que vocês têm que estar juntas. Exatamente. Isso dói ouvir, mas às é ruim vezes pensar isso, né? Mas é isso, porque assim, eu penso que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Antes de você estar com uma pessoa, você é a Laura. Eu sou a Maria Fernanda. Então eu tenho que ser a Maria Fernanda por completo pra eu poder estar e agregar na vida de outra pessoa. Amiga, aquela metáfora do avião que você colocou no Sim. seu documento e é meu negocinho do Instagram lá que eu no tô meu trazendo pras e-book, é pessoas. mesmo. Você colocou no seu e-book e eu trago muito isso pro meu Instagram porque é muito real. E é da Act também. É muito real. Fala pra elas. Eu vou contar pras pessoas o que é. Se você tá no avião, a primeira coisa que a gente ouve no avião, uma das primeiras é: em caso de despressurização, coloque a máscara em você primeiro para depois ajudar as pessoas. Você tem colocado a máscara em você primeiro ou tem colocado nas pessoas? Pensando nas pessoas, ou no seu parceiro, ou nas pessoas perto de você. O que você pode fazer para colocar essa máscara em você? Porque se você colocar a máscara no outro primeiro, você fica sem ar. Você continua sufocada. Continua. E aí, o que é pior? Você continuar sufocada por quanto tempo não sabemos, né? E quão pode piorar. Ou você passar pela dor de resolver esse problema agora, né? Esse obstáculo que tá no seu relacionamento e, por consequência, na sua vida. E a longo prazo você estar ok, se encontrar, se sentir melhor, às vezes, assim, né? Não necessariamente você é obrigada a sair procurando já outra pessoa que vai dar certo pra você se relacionar. Mas lógico que são casos e casos, né? Tudo depende. Mas o que vai doer mais, então? Qual faz mais sentido pra você? Sim. E às vezes é muito difícil a gente parar e pensar nisso, né? No meio lá da situação. Mas então é uma reflexão que a gente traz pra vocês, que fica pra vocês, porque eu acho muito importante. Eu acho que é essencial pra começar a se olhar. Porque o que a gente quer trazer aqui é isso, né? Do autoconhecimento, da autoestima. Isso tem muita relação com essa máscara. Se a gente colocar a máscara no outro e esquecer de colocar na gente, tudo uma hora vai desmoronar. Tudo que tá debaixo do tapete vai subir de uma vez. Então, pra gente colocar a máscara na gente primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender nossos sentimentos. O que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando sobre isso, quais são os nossos objetivos. E vai tirando um pouquinho desse tapete, olhando pra isso. Eu acho que a primeira coisa é sentir, se permitir sentir, sabe? Que a gente deixa pra sentir depois, achando que tá tapando tudo, mas não tá tapando aquele buraco. Aquele buraco continua lá. Pra gente poder tampar ele, nem vai tampar ele, na verdade, pra gente poder fazer com que saiam frutos dali, raízes e árvores dali, a gente precisa olhar pra aquilo, dar uma atenção àquilo, né? Então, acho que é muito importante olhar pra aquilo que a gente sente. Primeira coisa, pra decidir se fica ou não fica no relacionamento, olhar pra aquilo que você tá sentindo. Porque a gente trouxe, olhar pros objetivos, pros seus limites, pros limites do outro. E também, se aquilo, igual você trouxe, vai doer mais depois, né? O que vai doer mais depois? Porque a gente, tá bom, vem muito da ansiedade isso, né? E se. Mas é importante a gente fazer metas pra nossa vida. Não adianta olhar só por agora e, não, vou ficar nesse relacionamento porque agora tá ok, né? Tem gente que é muito pior do que ele. Deixa eu ficar aqui nesse relacionamento. Mas não É tá só hoje que ele tá assim. Isso, é só amanhã por essa vai fase. melhorar. Eu tenho que compreender melhor. Sim, é uma fase. Vai passar. A culpa foi minha. Eu que forcei. E deixar de olhar pra isso, às vezes parece que a gente tá fazendo uma coisa por nós, né? Ai, vai doer demais, muito se eu sair, igual você trouxe. Mas às vezes a longo prazo, daqui 5 anos, você vai se conhecer, você vai olhando tanto pra esses sentimentos seus que essa pessoa nem cabe mais na sua vida. Sim. Começa a fazer sentido, né? Você começa a realmente ver. Mas é essa chavinha que tem que virar pra tudo fazer sentido. Porque senão é só mais um monte de gente falando, né? Sempre a mesma coisa. E a pessoa não vai ouvir enquanto ela não quiser ouvir. Enquanto ela não cair na real do que ela tá passando ali, da situação atual dela.
vai tudo entrar em um ouvido e sair pelo outro, né? A pessoa tem que ter uma virada. Lógico que muitas vezes é esse apoio, são essas palavras que dão, que ajudam a dar essa virada, mas é quando vira essa chavinha que tudo começa a fazer mais sentido, de você começar a olhar mais pra si e o que você quer, seus valores, seus princípios, se aquela pessoa bate com tudo isso ou não. Porque, querendo ou não, a gente escolhe uma pessoa pra passar a vida inteira. A gente tem noção que é a vida inteira com a pessoa tendo aquela opinião, conversando daquele jeito, fazendo determinada coisa. A gente tem noção que se for pra valer mesmo, vai ser isso pra sempre? Você tá confortável com isso? Isso te faz feliz? Isso te preenche? Te completa? Porque a outra pessoa é pra isso, né? Ela é pra te complementar. Você já é uma coisa, ela não é pra ser tudo seu, sua vida toda a sua razão de viver. Ela te complementa a sua outra metade ali. Mas e você? Você tá bem pra seguir com isso, então, pro resto da vida? Ou você acha que tem que fazer alguma alteração, alguma adequação, tem que ser alguma coisa conversada, ou é alguma coisa muito absurda e isso não bate com o que eu penso, eu não vou conseguir levar isso pra vida inteira, eu não vou conseguir achar esse equilíbrio. A gente tem que parar e se perguntar essas coisas, fazer esse trabalho, né, de reflexão. Você falou da metade das laranjas, né? Eu queria trazer uma reflexão, assim, que eu tive esses tempos pra trás. Porque a gente pensa que só existe uma metade da laranja. Que só existe ela, e que se não for ela, não existe outra metade. Mas não é isso. A metade da laranja, que, como você disse, não é existe só uma metade, se não existir essa metade, acabou, pronto, acabou. Não, existem várias pessoas no mundo, pessoas que vão dar certo com você. Você pode até ter medo de ficar sozinho, mas não existe. A metade da laranja que a gente traz aqui nessa reflexão é tipo assim: essa pessoa tá complementando a sua vida, acrescentando, agregando, ou ela tá só te atrapalhando e te sufocando. Meio que isso, né? Mas existem outras metades da laranja. Fique tranquilo se você achou que tinha uma metade da laranja, não deu certo com essa metade, que não existe nenhuma outra metade, alma gêmea, carne e unha. Isso não existe na realidade. Existe a metade da laranja que pode ser construída, né? Sim. Que às vezes não vai ser perfeita, regularzinha, e uma gêmea da outra, mas existe essa outra metade que pode ser de uma cor diferente, pode ser de um tamanho diferente, que vai se encaixando, que vai se ajustando com seus valores, como você disse, pra ser a metade que vocês querem que seja, né? Igual você falou, não é que se não tem aquela, não tem mais nenhuma. Sim. Acho que isso vai muito de fases também de vida. Por exemplo, tive um namorado, ele foi a minha metade naquele momento que ficamos juntos. Agora, não é mais, não faria mais sentido. Pode ser que lá na frente tenha outra pessoa que faça mais sentido, aconteça alguma coisa. Então, assim, vai muito de ser sua metade em aquele momento da vida, mas pode ser que daqui a alguns anos não vai ser mais. Apodreceu, né? E entra naquele exemplo que você falou de... Nossa, tá há tanto tempo junto, nossa, vou ter que começar tudo de novo. E aí entra nesse limbo, né? Mas isso pode acontecer, isso acontece muito, porque muitas coisas na vida não são as mesmas pra sempre, nem devem ser. Sim. As pessoas mudam, principalmente... O mundo muda também, não, né? tudo. Personalidade, principalmente relacionamentos, igual esse exemplo que eu dei, de muito mais novos, assim, outra maturidade, outra personalidade. Naquela época fez super sentido. Hoje, com a minha personalidade, às vezes outra pessoa não faz. Então vai muito assim da mudança da pessoa também. Sim. Pode ser que hoje você esteja com uma pessoa que é o mundo pra você, faz tudo, é o exemplo de pessoa perfeita. E depois ele pode começar a ter atitudes que você não aprecia tanto, que você não vê, não admira tanto mais. Sim. E tem tá tudo certo. E tem até que tomar cuidado com isso, de ser a pessoa perfeita, 100%. Porque não vai ser. Porque não vai ser. E se você tá buscando essa expectativa, você pode se frustrar. E é o que acontece muitas vezes, né? A gente cria um protótipo de pessoa perfeita, de pessoa 100%. E a gente idealiza isso na outra pessoa. E a outra pessoa não vai ser aquilo. É por isso que a gente fala muito de olhar pra si primeiro. Porque assim, tá bom, vai alinhar com seus objetivos, mas vão existir defeitos. Mas assim... será que em todo defeito que aparecer da pessoa eu já vou, né? Sim. Não resolver? Até porque você tem defeitos também. Sim. Já pensou se todo mundo desistisse de você
na primeira vez que você mostrasse qualquer um dos seus defeitos, né? Acho que o relacionamento tem essa parte também. Tem coisa que a gente aceita, tem coisa que não aceita, mas tem coisa que a gente tem que trabalhar na gente pra aceitar, pra compreender que aquela pessoa é desse jeito. Por isso que a gente tem que saber nossos limites. O que é aceitável pra você, o que não é aceitável pra você. O que você vai, tipo assim, vai ser o ponto ali de mudar tudo. Exatamente. Né? O que é o que aconteceu, mas que você entende, que você compreende o momento ali da pessoa e que você acha ok e aceita, que você pensa, nossa, se fosse ao contrário, eu imagino que seria muito difícil também, mas seria muito importante se eu tivesse uma pessoa ali me apoiando. Então você consegue estar ali apoiando a pessoa, você tem essa visão assim, mais empática. Sim. Mas tem coisas que você não deve aceitar, que você não quer aceitar e tá tudo certo. Tudo certo. O saber esses limites que é o fundamental de tudo. Eu acho que é o que engloba tudo. E também tem uma questão muito importante que a gente até colocou ali na metáfora, que é assim, nossa cabeça é um céu, né? E existem as nuvens que vão ser bonitinhas, fofinhas, e existem as tempestades. As Isso vai cheias existir. carregadas, Sim. né? O importante é a gente, por exemplo, saber como que a gente vai olhar para essas tempestades. Eu vou ficar com medo das tempestades? Ou eu vou apreciar as tempestades? Como que eu vou lidar com isso? É igual a da montanha. Eu sempre falo muito da montanha. Já até coloquei no meu Instagram uma vez. Essa? A da montanha é assim, tá? Eu e você, vamos supor que eu e a Fefe, gente, a gente esteja diante de uma montanha. Nós duas vamos escalar ela, tá? Só que a gente vai olhar cada uma de uma forma diferente. Então, eu vou olhar e falar assim, eu nunca vou conseguir subir essa montanha. E a Fefe pensa assim, nossa, que legal, eu vou passar por essa aventura da montanha. Talvez eu consiga subir a montanha. Então, é olhar por perspectivas diferentes, né? Então, às vezes, a gente olha de uma forma e que não existe só essa forma. Existem outras formas de olhar pra isso. E eu acho que esse é o ponto fundamental pra esse início que a gente trouxe, né? Olhar de uma outra perspectiva, colocar os pensamentos no lugar de pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos que a gente tem, igual, eu nunca vou conseguir, eu vou ser fracassada se eu sair desse relacionamento. Se a gente colocar em uma outra perspectiva, por exemplo, eu tô tendo o pensamento de que eu não vou conseguir entrar em um outro, mas será que esse pensamento é verdade? Se eu perguntar pra Fefe, por exemplo, se eu não sou suficiente, o que será que ela vai falar pra mim? Será que ela vai falar que eu sou tão ruim assim? Então é importante a gente tentar se colocar no lugar do outro. O que o outro pensaria? O que eu pensaria do outro se estivesse passando pela mesma situação? Pra gente colocar em outra perspectiva. Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Ou será que tem uma outra forma de pensar? E colocar na balança esses limites, né? A primeira coisa, eu acho assim, pra gente deixar pra vocês de reflexão é: será que eu tô me conhecendo mais, me anulando? Ou será que eu tô cada vez me anulando mais? O que a gente pode fazer para olhar para isso é tentar colocar na balança. Então, o que eu quero manter? O que me mantém nesse relacionamento? E o que me faz querer sair? E colocar na balança quais são o que é mais vantajoso para mim e o que é menos vantajoso. Acho que é colocar esses limites, né? E 2 detalhes dessa última fala da Laura é que sempre tem um novo jeito de pensar, mesmo que seja assim, dele aparecer e você analisar se adequa a você ou não. Sim. E o segundo detalhe é que a gente sempre pode ativamente sentar, pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista prática de quais são as vantagens, as desvantagens, os prós e os contras. Porque se a nossa cabeça não tá conseguindo organizar, às vezes é muito mais fácil a gente realmente colocar isso pra fora num papel, colocar ali na escrita pra você conseguir visualizar. Eu sempre falo isso pras minhas pacientes. Eu gosto muito de passar as atividades de papel. Você também, né? A gente sabe disso. Porque quando a gente pega, coloca tudo ali num papel e olha de cima, vê a visão macro da coisa, a gente consegue ver muito melhor, ver muito mais claro. Né? Além de enxergar a situação, a gente se enxerga mais. Sim. Enxerga mais o outro também. Às vezes a gente consegue perceber que mesmo jeito que não tá tão bom pra você, às vezes pode não tá tão bom assim pra outra pessoa. Mas, nossa, ela nunca falou também. Às vezes ela também sente medo de falar. E a gente tenta ter a bola de cristal que a gente trouxe no começo. A gente acha assim, nossa, mas eu conheço tanto aquela pessoa, eu tenho certeza que ela vai achar ruim, então eu não vou nem falar, porque ela vai achar ruim. E às vezes as 2 pessoas estão desconfortáveis. Sim. Você sabia que eu conheço um caso desse, que as 2 pessoas estavam desconfortáveis no relacionamento e ninguém tinha coragem de terminar. Pensando no e outro. serem felizes com outras pessoas, em outras coisas.
e achando que o outro tá bem e que tá com medo de fazer isso com outra pessoa, mas o outro tá igual a você e ninguém tem coragem de falar, de chegar, sentar e conversar. E ficam se empurrando. É aquele famoso empurrar com a barriga, né? Sim. Se empurram pra lá e pra cá com a barriga, um com o outro, e vai levando assim até quando? Até quando você vai sentir aquela dor que parece ser um sofrimento que você tá, tipo assim, tá evitando um sofrimento maior pra você e pra outra pessoa, mas até quando esse sofrimento não vai ser dolorido no começo e depois vai aliviando e você vai se encontrando, né? Sim. Pra ser para ficar com a pessoa ou não. Inclusive, é uma coisa que a gente quer deixar pra vocês. Quem interagir aqui com a gente, curtir esse vídeo no YouTube, comentar, se inscrever no canal e fizer um comentário aqui pra gente, a gente vai mandar pra vocês no e-mail. A gente pega o e-mail com vocês, coloquem o e-mail aí nos comentários, que a gente vai mandar uma listinha, um checklist aí dessas questões que a gente colocou de colocar no papel, né? Então, vantagens, desvantagens, a gente vai montar um documento pra vocês e quem interage a gente vai mandar nesse e-mail. E pra quem tá no Instagram, se comentar, eu quero, a gente vai mandar no direct esse documento. Então, é só comentar, eu quero que a gente mande esse documento prático pra vocês refletirem sobre esses relacionamentos de vocês. Aproveitando que a gente acabou de passar do Dia dos Namorados, né, amiga? Não tinha pensado nisso. Foi mesmo. Acabamos de passar do Dia dos Namorados. E essa foi a ideia que a gente quis trazer pra relacionamentos. E eu acho que é a base de tudo. Quais limites eu preciso estabelecer pra mim? Sim, e esse documento que é muito legal, que a gente vai disponibilizar pra vocês, é assim, também só mais uma ferramenta, lógico que vocês podem anotar, fazer o que vocês quiserem, colocar isso tudo pra fora, né, da forma que vocês gostarem de se expressar, mas aproveitar para falar também que além desse exemplo de documento, a gente tem vários outros que a gente pode disponibilizar se vocês quiserem. Eu tenho um e-book também no meu perfil que tem algumas atividades, algumas ferramentas e algumas técnicas da TCC para vocês colocarem em prática. E a gente sempre, além, né, das conversas, a gente sempre vai trazer ou alguma dica ou algum arquivo, algum material complementar, né, para ajudar vocês, para agregar, assim, na experiência de vocês mesmo. Então, isso é uma coisa que vocês podem se acostumar a ver por aqui, porque a gente vai estar sempre disponibilizando materiais e informações e coisas extras, assim, que vão agregar. Sim, a gente quer agregar. É claro que não vai ser a mesma coisa que terapia, gente. Terapia, isso, se vocês quiserem, entrem em contato lá no Instagram, de psicólogos que vocês acharem, inclusive a gente. Mas não é uma terapia, é uma forma para vocês começarem a pensar em vocês. É uma ferramenta, como a Fefe disse, uma ferramenta para ajudar vocês, mas não substitui terapia. Por mais que a gente seja psicólogas, isso não faz com que seja uma terapia, né? Cada caso nada substitui uma terapia. Nada substitui. Então é uma ferramenta mesmo pra ajudar vocês, que eu acho que ajuda bastante. Sim. Se você parar pra pensar nisso. E que acho que vai complementar demais na experiência de vocês, principalmente nessas questões que a gente vai trazer, de mulheres, de relacionamentos, autoestima. Então, cada conversa, a gente vai montar esses documentos pra mandar pra vocês. Quero que vocês interajam bastante, mas isso não substitui terapia. E se você sente que você precisa de uma ajuda, procure terapia, tá? Não se façam diagnósticos também pelo que a gente conversar e falar de ansiedade, por exemplo. Não se façam diagnósticos. Se você quer um diagnóstico, você procura um profissional. Sim. E a gente tá aqui para poder complementar isso e ajudar de alguma forma, que eu acho que é muito importante esse espaço também, sem julgamentos, como a gente falou, sem filtros, pra gente falar uma conversa de amigas mesmo, igual a gente trouxe, algo mais leve, não tão teórico para vocês. Essa foi a nossa ideia. Sim. Né? E a gente quer agradecer demais essa oportunidade aqui de conversar com vocês. Eu espero que vocês gostem desse projeto. Foi pensado com muito carinho, né? Planejado, tudo organizado. Sim. Pode parecer assim, a gente quer passar uma coisa mais informal, mas não tão teórica, até porque a gente tem que tem momentos e momentos pra isso, né? Lugares e lugares. Pensa a gente toda semana ficar só soltando coisa de teoria, mas é um espaço pra gente dar esse alívio, assim, das coisas da semana, do trabalho, dos estudos, dos compromissos, das coisas do Instagram também, né? Porque a gente, que psicóloga que trabalha com isso, com captação de paciente, a gente tem muito esse... tenho que fazer, então esse é um espaço pra gente
se ficar aliviada pra gente conversar, né? Igual a gente falou, entre amigas, é uma coisa leve. E não mais alguma coisa pra ficar aprendendo, ter que, né? É mais alguma coisa, assim, mais tranquila entre a gente. É uma porque reflexão. vocês são nossas amigas também. É uma reflexão mesmo que a gente quer trazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu disse. E me conta aqui, me fala, o que vocês levaram da nossa conversa de hoje? O que vocês vão refletir? Quando vocês refletirem, contem pra gente aqui nos comentários se vocês já passaram por algo do tipo, se você tem alguma experiência que você acha que encaixou perfeitamente em alguma coisa que a gente disse. Se você quiser trazer o seu exemplo, como eu trouxe, né, a Laura deu também um pouquinho de autorrelato. Se vocês quiserem trazer alguma experiência para as outras pessoas se identificarem, vai ser muito legal ouvir também o que vocês têm a dizer. E queremos também feedback se vocês gostaram. Falar isso. E o que mais vocês querem ver por aqui também. A gente sempre vai perguntar, porque é para vocês isso aqui. Então, os temas vão ser o que vocês quiserem, o que estiver sendo mais, assim, procurado, né, no dia, no momento. E é isso. É isso, eu quero agradecer novamente. A Fefe também. Obrigada, amiga, por estar fazendo isso. Nós somos amigas pessoais da vida mesmo. A gente quis trazer isso juntas, porque não faria sentido se fosse com outra pessoa, porque a gente tá juntas aí na vida pessoal e a gente quis trazer essa proximidade pra vocês se aproximarem da gente também. Acho que não faria sentido se fosse uma pessoa que não fosse tão íntima como ela. Sim, a gente é amiga desde antes da faculdade, então antes de ser psicólogas. Sim. E coincidentemente somos psicólogas juntas e fico muito feliz também da gente estar fazendo isso. Tchau! Tchau, gente!